Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Para a glória do Senhor, nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome dEle, dizer o quão bom, dizer obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. É entender que se estamos aqui é porque precisamos aprender um pouquinho mais. Aprendermos a ser mansos, aprendermos a ser humildes, aprendermos que fazer a obra de Deus é a nossa missão, é o nosso compromisso para com Deus. Todas as vezes que nos deparamos para aprender um pouquinho mais sobre Jesus, ele sempre estava em um contexto a qual ele estava para ensinar aqueles que ali estavam. E nós vamos sempre observar, o texto irá sempre relatar que ali havia uma grande multidão. E atrás de Jesus ia uma grande multidão. Mas nós não podemos nos prender aos olhos naturais. Havia uma grande multidão. Mas dentro dessa grande multidão, quantas pessoas ali estavam porque queriam aprender acerca do reino dos céus, acerca da salvação. Porque o que adianta o homem, o ser humano, eu e você, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Porque se nós não tivermos um objetivo, ou seja, de aprender com Jesus acerca do reino dos céus e as demais coisas, Deus ele vai acrescentar para mim e para você. Porque aquele que estiver no Filho, e o Filho nele, ele vai pedir o que quiser para Deus. Se Deus não deixou uma grande multidão perecer, e esta grande multidão, nem todos estavam interessados nos ensinamentos da vida eterna. Imagina eu e você, que estamos interessados, que estamos em busca do crescimento espiritual. Então, nesta manhã, o Senhor vai trazer um recado para mim e para você, para que possamos refletir que nós não podemos focar os nossos olhos na multidão em si, e sim naquela pequena parte a qual realmente importa. Nós não estamos dizendo que precisamos desprezar ou coisa parecida, não é isso. Simplesmente precisamos nos observar de dentro para fora. Entender que não é porque eu tenho muitos amigos que eu sou popular. Não é porque eu tenho muitas amizades que eu sou melhor do que alguém. Porque somos todos iguais. Mas essa igualdade que nos torna iguais chama-se Deus. E sem a presença de Deus, o objetivo de buscar a Deus, só resta orgulho e soberba. E nós não vemos isso. As pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes, vê, mas não falam. Porque os benefícios que nós trazemos a muitas delas é bom. Então tem coisas que nós não falamos para algumas pessoas por causa dos benefícios que ela me dá, que ela me traz. Isso não é bom. Por isso Jesus nos ensina que é muito melhor ferir com a verdade do que mentir e permanecer mentindo. Mas nem todos pensam assim. Porque a maioria das pessoas, elas querem estar no meio da multidão. A maioria das pessoas, elas querem ser aceitas pelas pessoas. Então, muitos mudam até sua maneira de ser, o seu comportamento.
mudam até o seu caráter para serem aceitas pela multidão. Entenda que você precisa ser autêntico. Uma pessoa autêntica. Uma pessoa que busca a presença de Deus, a salvação do Senhor e permanece buscando. Ainda que você precisa remar contrário, sem se importar com o que os outros estão dizendo. Mas você vai sozinho? Não vai não. Se você tem a convicção de que Deus está com você, você nunca está sozinho. E o único que você precisa que esteja com você é Deus. Pessoas, multidões, tudo isso vai passar. E a maioria das multidões que estão atrás de mim e de você é por interesse. Você acha que Jesus não sabia que isso acontecia com ele? Claro que ele sabia. Ele é Deus. Ele sabe. O recado de Deus nessa manhã para mim e para você está aqui no livro de João, capítulo 6, o verso 11. E a palavra vai dizer para mim e para você assim: e assim Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre o povo. Depois disso fez o mesmo com os peixes, e todo mundo comeu até ficar satisfeitos. Havia uma grande multidão. E essa grande multidão estava em busca de Jesus. Mas será que aquela grande multidão estava em busca do reino dos céus? Jesus sabia. Mas ainda assim, o amor de Deus por mim e por você, ele não muda. Se estamos indo em busca de Jesus por causa de um milagre, de uma cura, da salvação, da prosperidade, ele sabe. Ele não deixa de nos abençoar por isso. Mas que ele sabe o propósito do nosso coração, isso ele sabe. E ali, ele alimentou uma grande multidão, multiplicando os pães e os peixes que ali estava. Entenda que no meio daquela grande multidão, só havia um rapaz que estava com 5 pães e 3 peixinhos. E este alimento deste rapaz serviu para alimentar mais de 5.000 pessoas, fora os adultos, fora as crianças e as mulheres. Entenda que nós podemos identificar esse rapaz como aquele que em meio à multidão estava buscando o ensinamento do reino do céu. Porque o que ele entregou foi pouco, em vista daquela grande multidão. Mas quando eu entrego o meu tempo, quando eu entrego a minha casa, tudo mais que eu tenho ao Senhor, quando eu consagro a Ele, Ele faz a multiplicação, o milagre. Mas, principalmente quando Ele vê que não era esse o meu interesse, mas as minhas necessidades, Ele conhece. As suas necessidades, Deus também conhece. Mas nunca se esqueça, o propósito, o plano do seu coração, do meu coração, Ele também conhece. Nem sempre é bom andar com uma grande multidão. É sempre bom, sim, multidão de conselhos, para que você possa saber o que fazer, como fazer e fazer com sabedoria. Mas uma grande multidão, para Deus, não representa nada. Então o Senhor, nesta manhã, Ele está dizendo: observe o que você tem.
para dentro de você. Observe sua vida. Observe o caminhar da sua existência, o quão bom é. Comece a valorizar tudo aquilo que Deus, Ele já te entregou. Desfrute da vida, da saúde, da paz, de tudo aquilo que você já tem. Você é uma alma vivente em um corpo, tem uma missão nessa terra. Cumpra essa missão. Busque em Deus qual é a sua missão. Que Deus tem para você, que Deus tem para mim, é muito mais que um milagre. Mas nós precisamos buscar para podermos encontrar. E quando encontrarmos, com toda certeza, a nossa realização será eterna. Receba esta palavra e tome posse de tudo que ela tem para a sua vida, no nome de Jesus. Oh, soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Sabemos que não há seres perfeitos nessa terra. Todos nós vivemos e muitas vezes nos deslumbramos com o que vemos, oh Deus. E muitas vezes rejeitamos, não agradecemos o que nós temos, o que o Senhor já nos deu, em especial a vida, uma vida linda, uma vida perfeita, uma saúde a qual é incomparável. E nós muitas vezes não cuidamos da saúde que temos, não apreciamos os momentos em que o Senhor nos dá a oportunidade de apreciar. Oh Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos a nossa ingratidão, a nossa falha. Perdoa-nos porque muitas vezes andamos conforme a multidão e nos esquecemos de ser autênticos, verdadeiros e de cumprir a real palavra do Senhor. Pai, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, esteja na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, onde quer que nós formos, que tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida se cumpra, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Todas as vezes que eu e você compartilhamos a palavra, estamos evangelizando. É muito bom evangelizar. Crescer em graça, em sabedoria, com aquele que tem tudo que nós precisamos para viver e para vencer. Por isso, curta lá o vídeo, compartilhe e vamos juntos evangelizar. E que se cumpra na minha e na sua a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.